Neste momento, Senhor Deus, colocamos diante de Ti a família do nosso irmão Gilberto. Cremos, Senhor Deus, que ele já está com Cristo, gozando, Senhor Deus, da maravilhosa graça da Sua presença face a face. Está, Senhor Deus, em plena saúde, em pleno vigor, não mais choro, não mais dor. Mas os entes queridos, Senhor Deus, precisam de Ti. Pois, Senhor Deus, ainda não temos a perfeição. Assim, o Teu Espírito é o Consolador que o Senhor enviou. Tu já sabias, Pai, que quando Cristo fosse a Ti, nós precisávamos de alguém. E aprove o Senhor enviar também o Espírito, Teu Espírito, para nos consolar. Consola-nos, Senhor Deus. Consola esta família. Consola, Senhor Deus, nossa irmã Duvina, o Gilberto, que perderam um filho tão novo. Consola, Senhor Deus, a sua esposa que fica. Também os filhos, Senhor Deus, de 12 e 18. Também um filho do coração. Consola, Senhor Deus, todos os seus irmãos, todos nós aqui da igreja. É o que te pedimos hoje, Senhor Deus. Também pedimos por esta igreja, que esta igreja seja um farol em Itaporanga. Um farol que aponta para Ti, Senhor Deus. Que seja um local de descanso para este povo. Que momentos como esse, Senhor Deus, tantas pessoas falando que já passaram por esta igreja, tantas senhoras e senhoras de idade falando que já foram daqui quando pequenos, quando adolescentes. Traz, Senhor Deus, reaviva, Senhor Deus, que abram as portas, Pai, que a única esperança está em Ti, que esta igreja pregue o verdadeiro evangelho nessa cidade, Senhor Deus, que carece tanto. Que ela seja, Senhor Deus, um local de apoio para os adolescentes, para as crianças, para todos, Senhor Deus. Pois este mundo está perdido e só há uma esperança que é em Ti. Que daqui, Senhor Deus, o Teu Evangelho seja pregado fielmente por anos e anos até Cristo voltar. É o que te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e em poder do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje iria dar início à continuidade, na verdade, à nossa série da carta de Paulo aos Efésios, mas ainda estou dando um tempo e por causa dos acontecimentos estou trazendo outras mensagens que creio que o Senhor gostaria de falar à igreja. Hoje vou ver com os irmãos 1 Coríntios 15, nós iremos observar do verso 12 ao verso 34, desculpa. 1 Coríntios 15, 12 a 34. São muitos versos, eu gostaria de ler com os irmãos somente um, depois nós recapitularemos à medida que formos vendo os pontos. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas 1 Coríntios 15, verso 19. E gostaria que todos lêssemos a uma só voz. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Pai, um verso apenas, Senhor Deus, da Tua palavra é capaz de transformar-nos. Um verso só da Tua palavra é capaz, pela obra do Espírito Santo, de tocar nosso coração e lá esta semente frutificar. Cremos, Senhor Deus, que esta palavra, pelo poder do Espírito Santo, nos transforma e nos santifica e nos fortifica em fé, em união como uma família, para Te glorificarmos neste mundo caído. Assim, Santo Deus, faz isto hoje. Que Teu Espírito Santo conduza a mensagem pregada fielmente ao coração dos Teus filhos. E que lá, Senhor Deus, ela traga conforto, esperança e também, Senhor Deus, nos incomode, onde precisamos ser incomodados e moldados por Ti. É o que Te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Veja que Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, uma igreja muito difícil. Se você depois tirar um tempo para ler esta carta, você vai ver que, lendo com calma,
Paulo trata de muitos e muitos problemas. Diferente da carta aos Filipenses, que eu estou estudando, os Filipenses é uma carta muito amorosa. Parece ali aquele filho preferido de Paulo, embora ele amasse todas as igrejas que ele plantou e que ele cuidou. Mas há um trato, de certa forma, diferente. Os coríntios, eles tinham muito que mudar, eles tinham muito que ajustar. Muitas intrigas, muitos problemas, ainda um pouco, talvez, de crescimento eles necessitassem. Talvez Paulo os tratasse como adolescentes, então eles precisavam de mais ajustes. Só que é interessante que à medida que Paulo, como um pai, ele vai tratando aquela igreja, ele vai demonstrando amor e esperança. Porque é assim que nós devemos tratar. Quando nós aconselhamos ou discipulamos, se você tiver a oportunidade de aconselhar jovens, adolescentes, e você se esquecer que você já passou por aquilo tudo, lembre-se de aconselhar como Paulo. Às vezes a gente tem que ser duro, mas dar esperança, amor, como nós gostaríamos que fôssemos ou tivéssemos sido tratados. Paulo, neste momento, ele vai falar acerca da ressurreição. Ele está tratando sobre os dons da igreja, como se deve usar os dons, como a igreja deve usar os dons não para benefício próprio, mas uns para com os outros. E isso é importante para nós porque Deus ele distribui dons como Ele quer, porém os dons que o Senhor apresenta e Paulo ensina, eles nunca são para usufruto. Mas um dom que Deus te dá é sempre para servir a igreja. Se Ele nos deu um dom de ensino, se Ele nos deu o dom de língua, se Ele nos dá o dom de profecia, como descrito aqui. Então, isso seria para servir a igreja, naquele momento, para que o evangelho fosse propagado. E então Paulo, ele instruindo a igreja acerca disso, ele chega acerca do porquê. Nós não devemos olhar muito para nós mesmos, mas olharmos para o outro. Ele trata sobre o amor. Eu posso ser uma pessoa mais bem-sucedida, eu posso fazer isso e aquilo. Se não tiver amor, é em vão. Se não tiver amor, não serve de nada. E o amor é Cristo. Ele nos demonstra o perfeito amor. E então, no capítulo 15, Paulo ele vai tratar sobre essa ressurreição e de como nós estamos atrelados a Cristo através da ressurreição e da sua obra. Ele sempre recorre ao senhorio de Cristo em outros momentos. Paulo, servo do Senhor, escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Então ele demonstra que ele está atrelado a Cristo por algum motivo. E nós podemos trazer isso à memória também. Por que eu estou preso a Cristo? Por que eu estou preso a esse senhorio? É por força ou é pelo entendimento correto? E Paulo vai tratar justamente isso aqui. Veja os versos 12 ao verso 19, eu lerei e depois nós trataremos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. O Paulo usa aqui uma técnica de raciocínio chamado silogismo. Ele vai por dedução. Paulo, um bom escritor, ele conversa com os seus leitores ali, com a igreja de Corinto. Ele não tinha um WhatsApp para então ficar trocando mensagens instantâneas. Então ele já tinha que pensar como os coríntios responderiam ou pensariam da sua mensagem. Veja que isso é interessante porque ele começa desde o início do capítulo 15. No verso 3 ele vai falar sua mensagem. A mensagem que ele irá entregar. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E o que estava correndo na igreja agora? Uma linha
religiosa falava que mortos não ressuscitavam. E aí então ele vai tratar isso. Se mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. E nós estamos errados, e nós mentimos, e nós estamos indo contra Deus, porque nós estamos pregando que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Então veja, ele está tratando esse problema na igreja. Estava surgindo uma falsa doutrina dentro da igreja em Corinto, e Paulo vai tratar. E essa doutrina falava que mortos não ressuscitavam, que nós não iríamos ressuscitar no dia final. Então Paulo está tratando isso. Ele continua no verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja o que Paulo continua falando. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Por quê? Porque nós permanecemos nos pecados. A obra redentora de Cristo, ela não para na morte de Cristo. Ela não para ali no momento da cruz, mas em Ele vencer a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e levou ao Pai esta oferta. Então Cristo vence a morte para que nós, nele, também vencêssemos a morte. E aí então Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, nossos pecados ainda estão lá. Se Cristo não ressuscitou, nosso escrito de dívida ainda está na mão do justo juiz. E nossa condenação é justa e nos dará por culpado. Então nós cremos de fato que Cristo ressuscitou. E esta é nossa esperança. Vejam que se vocês creem que Cristo não ressuscitou, isto tudo que vivemos é em vão. Mas Paulo diz algo mais. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui está o grande ponto desses versículos que ele está construindo. Por quê? Paulo demonstra como muitas denominações e muitos líderes religiosos hoje, que as bênçãos do Senhor são para agora. É uma prosperidade sem fim. É uma maravilhosa vida de abundância. É uma maravilhosa vida sem sofrimento. E se há sofrimento, é porque há pecado. Eu já escutei isso de líderes de igrejas a qual eu fiz parte. Que se acontece algo em nossa vida, é porque nós pecamos ou temos algum pecado escondido. Porque a vida em Cristo é para ser uma vida em abundância. Mas veja, Paulo ele é claro em falar, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nesta vida teremos aflições. E esses líderes religiosos, eles se esquecem da vida dos apóstolos. Eles esquecem da vida dos primeiros cristãos. Eles se esquecem da vida dos nossos pais na fé, daqueles pelo qual nós estamos aqui, dos reformadores e de muitos outros, que morreram para que o evangelho avançasse. Somente João não foi morto. Morreu preso na ilha de Patmos. Todos os outros apóstolos morreram. Estevão, tão novo, morreu apedrejado. E aí Paulo, observando o seu sofrimento, como ele trata em alguns capítulos anteriores na carta, ele vai falar assim, se eu ver Cristo somente nesta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque eu já fui perseguido, eu já fui apedrejado em Filipos, eu já sofri cadeias, eu já fui chicoteado, e eu era próspero e deixei tudo para seguir a Cristo. Então veja, nós passamos por um momento hoje de luto, mas o Gilberto, ele ganhou o maior tesouro. O nosso irmão, ele teve a maior vida que alguém poderia alcançar. Ele teve o maior sucesso que qualquer um de nós poderia sonhar. Por quê? Não estou falando de sucesso na advocacia. Não estou falando de seu escritório.
Não estou falando da sua casa, nem do seu carro, nem das suas roupas, nem do seu casamento, nem dos seus filhos. Mas estou falando que ele, de fato, conheceu a Cristo e creu na ressurreição de Cristo, que pagou por todos os seus pecados. E neste momento, ele olha para tudo que ele construiu e viu que tudo poderia ter sido em vão, se ele não tivesse Cristo Jesus. Porque se nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, é um bom casamento. Eu deixei de beber simplesmente e agora eu consigo juntar. E agora eu tenho um entendimento melhor, eu arrumei minha vida. Isso faz parte, mas não é o fim pelo qual ter um bom casamento, restaurar laços, restaurar amizades, conquistar coisas, ser abençoado faz parte, mas não é o fim. O fim é a nossa salvação. Então podemos ver que, de fato, o nosso irmão conquistou o maior tesouro deste mundo. E isso deve estar em nossa mente e coração. A nossa esperança não deve se limitar somente a esta vida. Nós vivemos como cristãos, nós buscamos prosperidade, nós buscamos fazer laços, nós buscamos ter uma vida plena, uma vida moral, uma vida digna, mas pelo que Cristo fez por nós. E não para daqui a 48 anos, 38 anos, 20 anos, não talvez daqui a 1 hora tudo isso se perder, mas porque na eternidade o Senhor olhará para nós e falará: servo bom e fiel, entra na minha alegria. Paulo ainda continua, ele diz, a partir do verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Paulo nos dá uma certeza. De fato, Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nossa fé não é vã. E se Cristo ressuscitou, nossa pregação não é vã. E se Cristo ressuscitou, nossos pecados foram pagos na cruz. E se Cristo ressuscitou, nós temos uma viva esperança, até que tudo se cumpra, até que Ele derrote o último inimigo, a morte. Todos nós tenhamos derrotado, todos nós viveremos em Cristo, e então Cristo entregará tudo ao Pai. É neste sentido que Paulo então dá o checkmate. Como nós estamos vivendo? Como nós temos vivido com a esperança nesta vida, com a esperança que Cristo me deu somente uma luz para que eu possa viver bem aqui? Não. Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou de fato, irmãos, nossos olhos não têm que estar nas mazelas desse mundo. Nossos olhos não têm que estar na vida aqui na terra, mas nossos olhos têm que estar nos céus. Nossos olhos têm que estar em nosso amado, porque todos nós vivemos nele, porque todos nós fazemos parte dele, porque todos nós somos um nele. Assim, quando um de nós sofre, todos sofrem. Quando um de nós chora, todos choram. Porque muitos de nós hoje perdemos um filho, perdemos um irmão,
perdemos um pai. Porque somos uma família. Porque Cristo nos uniu. Não há diferença. Mas se cremos que Cristo de fato morreu e ressuscitou, um dia nos reencontraremos. Um dia estaremos juntos novamente. E observaremos ali que tudo o que vivemos ou tudo o que deixamos não foi em vão. Mas nós estamos investindo no melhor tesouro que podemos investir. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, meus irmãos, Cristo ressuscitou. E isso é uma palavra de alerta. Porque veja, se nós somos cristãos, nós cremos no céu, nós cremos na vida eterna. Mas se nós somos cristãos, nós também cremos no inferno e na vida eterna no inferno. Então Paulo, ele alerta, irmãos, de fato, Cristo ressuscitou. E se nossa esperança em Cristo está somente nesta vida, e se nós acreditarmos que Cristo não ressuscitou, nós estamos sendo errados. E se nós acreditarmos que isso aqui é uma história para termos uma vida boa, isso aqui são palavras de sabedoria, isso aqui não é a palavra de Deus verdadeira, nós temos que temer, porque Paulo alerta, de fato, Cristo está vivo. E se Cristo está vivo, isto é um alerta para a forma de nós agirmos também para com os outros. Veja, se você tivesse dois caminhos, uma estrada, uma bifurcação e dois caminhos. Um caminho, você observasse que lá tem bênçãos infinitas. E essas bênçãos não cessam. Há dinheiro, há pessoas distribuindo muitos bens, muito dinheiro, há casas, há lotes para doar, há tudo de bom, há muita comida. É uma cidade maravilhosa e o governo está mandando as pessoas para lá. E todos que vão para lá estão recebendo subsídios, estão recebendo tudo, moradia, tudo de bom. E há outro caminho que é um caminho de um local escasso, saturado, criminalidade, tudo de ruim. E aí então você pode aconselhar as pessoas a seguir um desses dois caminhos. Veja, você não interfere no seu. Não interfere no seu. O que você falaria para as pessoas? Vá para o caminho da prosperidade. Porém, por vezes, nós estamos vendo pessoas indo para o inferno, passar uma eternidade, sem a presença do Senhor, e nos calamos. Se de fato cremos que Cristo ressuscitou, nós deveríamos estar desesperados por aqueles nossos conhecidos que estão indo para longe de Cristo. Porque eu não posso odiar alguém, meu ódio não pode ser tamanho que eu queira que uma pessoa passe a eternidade no inferno. Por isso que nós temos missionários que morrem para pregar o Evangelho. Por isso que nós temos missionários que não negam a Cristo na face da morte. Porque eles sabem que alguém tem que ir. Esses dias, conversando com uns colegas sobre campo, e aí nós falando sobre as dificuldades, tem um colega que está no exterior e outros em outros campos falando sobre as dificuldades, e aí eu falando sobre a dificuldade de um certo local. E aí foi interessante que uns brincando falaram assim, mas nós temos que observar também um local que seja bom para a gente, para a nossa família, né? E aí um que está no exterior, ele disse assim, mas o interessante é que alguém tem que ir. Alguém tem que anunciar. Alguém tem que pregar. E isso é um alerta para a igreja, de fato. Porque nós terceirizamos algo que Cristo nos mandou fazer. Nós guardamos um tesouro a 7 chaves. Porque eu estou ali do lado de um colega que não conhece a Cristo e estou plenamente satisfeito que se eu sair daquele local e Cristo me chamar de alguma forma, eu estarei com Cristo. E se naquela mesma noite Cristo chamar meu colega, ele estará uma eternidade longe de Cristo. E Cristo constantemente nos dá oportunidades e nós jogamos fora.
alguém tem que pregar. Alguém tem que ir. Por mais difícil que seja, por mais perigoso que seja, por mais vergonhoso que seja, às vezes, nós falarmos algo, tem que ser falado. É como se nós tivéssemos a solução de um grande problema mundial e nos calássemos. E observasse ali as pessoas perecerem e nós nos calássemos. Então, de fato, Cristo ressuscitou. De fato, nossa esperança é viva. E isso nos chama a transcender, a passarmos e avançarmos naquilo que temos vivido. Vivendo uma viva esperança que se Cristo ressuscitou, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós passamos não é em vão. Toda palavra anunciada não é em vão. A pregação pregada não é em vão. Os pecados pagos, aquilo que eu venci não é em vão. Então Paulo, ele constrói isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, somos tidos por falsas testemunhas, mas Cristo ressuscitou. Então nós somos testemunhas verdadeiras. Nossa fé é verdadeira e nossa pregação é válida. E ele continua nos versos 29 a 34 e diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Digo, pois, E por que todos nós, E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmão, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Veja o que Paulo diz. Ele trata aqui outra doutrina, uma doutrina do batizar os mortos. Até algumas seitas, elas utilizam isso. Ele não está falando que isso é legal, mas ele está usando um exemplo da época, de um grupo que ele batizava mortos. Então veja, Paulo ele usa isso e diz, então de que proveita isso dessa seita que vocês seguem? Se não há ressurreição, por que batizar quem já se foi? E outra coisa, se também não há ressurreição, por que nos entregamos a perigos toda hora? Se não há uma esperança futura, por que eu tenho que passar por todas essas dificuldades na minha vida? Dia após dia eu morro. Porque esta é a vida do cristão. Dia após dia, morte. Dia após dia, o Fabiano vai morrendo um pouquinho para si mesmo e vivendo para Cristo. Não é fácil, mas é a vida do crente, a santificação. O que é a santificação? É isso. Dia após dia, você matar o seu eu, até a vinda de Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Dia após dia, Paulo diz, eu morro. E se Cristo não ressuscitou, se não há uma esperança, meus irmãos, por que eu sofro tanto? Por que eu me mato todos os dias um pouquinho? Ele continua, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há uma esperança, vamos viver a vida. Para que igreja? Para que nos reunirmos? Se quando eu fechar meus olhos tudo acabará, vamos viver. Vamos aproveitar. Não iremos prestar contas com ninguém. Muitos pensam assim. Muitos pensam assim.
Muitos acham que a vida não tem um sentido, mas nosso sentido da vida é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos tem que ser com este sentido. O meu trabalho tem que glorificar a Deus. As minhas conversas têm que glorificar a Deus. Meus momentos de festa têm que glorificar a Deus. A minha tristeza, a minha dor e o meu sofrimento têm que glorificar a Deus. Porque em tudo devemos glorificar a Deus. Em tudo. Não só nos momentos de bonança, mas também nos momentos de tristeza. Veja Paulo, sofreu perseguições, lutei em Éfeso, eu morro dia após dia, e de que me aproveita isso? Mas a sua vida, mesmo na dor, glorifica a Deus. Se então não tem sentido, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais um alerta para a igreja. Saibam que essas pessoas que estão espalhando isso são falsas. Elas vão corromper vocês. Então Paulo alerta para que se afastem. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Veja, meus irmãos, a nossa sobriedade é estar fixados na esperança viva de Cristo Jesus. É constantemente nós apresentarmos Cristo a nossos amigos. É constantemente nós apresentarmos Cristo aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais, aos nossos avós. É constantemente nós sabermos que Cristo ressuscitou de fato. E nós só temos uma missão nesta vida, que é espalhar esta verdade. É glorificar a Deus. É estarmos tranquilos quanto ao que Cristo nos chamou para fazer. Vi nossa irmã Duvina no canto, certo momento, e achei muito interessante quando o filho mais novo do Gilberto chegou. Ela o abraçou e orou. E disse, orando, que ele encontrasse Cristo, que o Espírito Santo entrasse dentro daquele coração, para que eles pudessem passar a eternidade juntos. E para que um dia ele pudesse reencontrar seu pai. Porque sabemos que Gilberto morreu em Cristo. Mas e seus familiares? E os que ficam? E nós? Encontraremos de fato ele um dia? Eles encontrarão de fato ele um dia? O Evangelho é duro. O Evangelho nos tira da zona de conforto. Porque se eu quero de fato que meus filhos estejam comigo, dia após dia apresentarei Cristo a eles. Dia após dia apresentarei Cristo ao meu cônjuge. Dia após dia apresentarei Cristo aos meus entes queridos. Porque de fato Cristo ressuscitou. Porque de fato Cristo ressuscitou. Então, meus irmãos, que nós tenhamos esta convicção, esse alerta das Escrituras que nos ajuda e nos confronta. Essa é a maravilhosa palavra de Deus. Nos ajuda a sabermos que de fato Cristo ressuscitou e que um dia tudo passará. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Mas também a palavra de Jesus Cristo nos confronta. Este é Jesus. Veja, Jesus falava de amor e confrontava. Jesus falava de amor e chamava para nascer de novo. Jesus falava de amor e falava para a pessoa sair daquela zona de conforto. Isso é amar como um pai ama seu filho. Paulo aqui chama a igreja à sobriedade. Irmãos, Cristo ressuscitou. Como vocês têm vivido, Coríntios? Cristo ressuscitou e o tempo está passando. Vocês estão jogando o tempo fora. E Cristo ressuscitou. Tenham esperança, porque tudo isso que vocês têm vivido, um dia vai acabar. Que seja assim, meus irmãos. Que a palavra de Deus e a ressurreição de Cristo nos traga esperança, pois um dia estaremos com Gilberto. E que a palavra de Deus também nos confronte e possamos anunciar também essas verdades ao mundo, até
que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Que o Espírito do Senhor conduza esta palavra ao coração da igreja. Vamos ficar